Olá, eu sou o professor Paulino da disciplina de Matemática. Hoje iremos estudar sobre proporcionalidade entre grandezas. Professor, o que é essa proporcionalidade entre grandezas? Bom, o próprio nome que está dizendo, gente, proporcionalidade vem de proporção, algo, né, que em algum momento, sobretudo no ano passado, né, a gente já estudou. Então, isso aqui vem de proporção, razão, proporção, sétimo ano. Grandezas. Proporcionalidade entre grandezas. Primeiramente é necessário que nós façamos a definição de grandeza, né? Porque grandeza aqui não está significando, gente, algo grande, não é isso. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, né? Aquilo que você puder contar, que você puder medir, né? É o que nós chamamos de grandeza. E o que eu posso contar, o que a gente pode estar medindo? Existem diversas situações que você pode estar contando e medindo. Por exemplo, o tempo, a velocidade, o comprimento, né, de alguma coisa, o preço, a idade, temperatura, tempo, velocidade, quantidade de pessoas, enfim. Tudo aquilo que você tiver noção de que você conclui que pode estar medindo ou contando, isso aí você pode chamar de grandeza. E existem dois tipos de grandezas, pessoal. Existem as grandezas que são diretamente proporcionais e existem as grandezas que são inversamente proporcionais. Primeiro, vamos observar aqui as grandezas que são diretamente proporcionais. Tem aqui esse texto aqui, mas é só mesmo para a gente embasar aqui o nosso estudo com leitura. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma grandeza, provoca a variação da outra, numa mesma razão. Professor, tem uma coisa aqui que eu não lembro. O que é razão? Razão nada mais é do que uma divisão, tá certo? Eu tenho uma sala de aula, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aqui de razão. Eu tenho uma sala de aula que tem 30 alunos. É só um exemplo, tá bom? Desses 30 alunos, nós temos, por exemplo, 18 que são homens, né? E nós temos o restante das pessoas, os demais alunos, são mulheres. Então, de 18 para 20 fica faltando 2, né? E fica faltando aqui no caso mais 12. Então, nós temos 12 o quê? 12 mulheres. 12 mulheres. Então, se eu pedir, por exemplo, qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Se você sabe que razão é divisão, então, e se eu pedir a razão entre o número de homens e de mulheres, então a razão vai ser o quê? Homens, mulheres. Então tá aqui. Isso aqui que nós chamamos de razão. Depois você simplifica, tá bom? Que eu quero só mostrar para vocês exemplos que envolvam razão. E se eu dissesse assim, qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, mulheres, eu falei primeiro, numerador. Homens, denominador. Então, isso aqui também é uma razão. Se eu perguntasse, por exemplo, qual a razão do número de mulheres para o total de alunos? Total de alunos, 30. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês são apenas exemplos que envolvem razão. A razão aqui no caso é nesse sentido, tá bom? Então, grandeza diretamente são aquelas grandezas em que uma provoca a variação da outra, sempre na mesma razão. E aqui, gente, nessa explicação aqui, nós também vamos ter que estar lembrando de outra situação, que no caso vem ser a
proporção. Depois a gente vai ter que pesquisar, ou melhor, revisar. Professor, proporção, o que é? Proporção quando você tem a igualdade entre duas razões. Por exemplo, se você tem a razão A sobre B, razão não é uma divisão, e se ela for igual a uma outra razão, C sobre D, por exemplo, aqui eu estou dizendo, aqui não interessa para nós os valores nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Interessa que aqui é uma razão, interessa que aqui é uma outra razão. E, sobretudo, que entre elas tem um sinal de igualdade. Então, quando há a igualdade entre duas razões, nós temos, na prática, uma proporção. Só revisando para vocês aqui, tá bom? Numerador antecedente, consequente, denominador. Numerador antecedente, consequente. Ok? Na prática, pessoal, nós temos assim, ó, para as grandezas que são diretamente proporcionais. São aquelas que, à medida em que uma aumenta, certo? Eu vou representar o aumento com setinha para cima. A outra grandeza também o quê? Aumenta, na mesma proporção. Ou, à medida que uma grandeza diminui, a outra também faz diminuir, na mesma proporção. Ok? Tem aqui uma tabelinha aqui, pessoal, só para a gente compreender melhor. Ó, se 3 cadernos custam R$8, 3 cadernos custam 8. O preço de 6 cadernos tem que ser quanto? 16, pessoal. Observem aqui, ó. Observe que aqui é o seguinte. 3 custa quanto? 8. Agora eu dobrei a quantidade de cadernos. De 3 agora pulou para 6. O que aconteceu com a quantidade de caderno? O preço que eu vou pagar também vai dobrar. De 8 pulou para quanto? Para 16. Ou seja, de 6 para 12, novamente foi dobrada a quantidade de cadernos. E de 16 para 32 também foi dobrado o valor a ser pago. E assim sucessivamente. Então, se vocês observarem, à medida que eu vou aumentando a quantidade de cadernos, eu vou também aumentando, né, o valor a ser pago. E à medida que eu for diminuindo a quantidade de cadernos que eu vou comprar, obviamente eu vou estar também diminuindo a quantidade que eu vou pagar por esses cadernos. Tá bom, pessoal? Então, se aumentar e aumentar, né, também é diretamente proporcional. Por exemplo, se você comprar, deixa eu colocar bem aqui a grandeza pão, e coloquei a grandeza preço. Digamos que um pão custe, por exemplo, digamos, né, que um pão custe 30 centavos, 0,3. Se um é 30 centavos, 2 vai ter que ser quanto? 60. 3 vai ter que custar quanto? 90 centavos, por aí vai. Então, eu estou aqui novamente representando uma situação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, à medida que eu aumento a quantidade de pães, eu também vou aumentando, né, o valor que eu vou ter que pagar por esses pães. Só por um eu pago 30, por dois eu pago 60. Então, se eu dobrei a quantidade de pães, eu vou dobrar o valor que eu paguei anteriormente, tá bom? Por um eu pago 30, por 3 eu vou ter que pagar 90 centavos, e assim sucessivamente. Então, quando é que duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, ou à medida que uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Tranquilo? Vamos seguir adiante. Grandezas que são inversamente proporcionais. Pessoal, aqui não vamos confundir, tá certo? Antes de você ler essa teoriazinha aqui, eu vou logo simplificar. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? À medida que uma grandeza, por exemplo, aumente, a outra faz diminuir, só que na mesma proporção. Ou, à medida que você tem uma grandeza diminuindo, a outra faz aumentar, só que na mesma proporção.
tá certo? É basicamente isso que representa grandezas que são inversamente proporcionais. Exemplo 2, só para a gente compreender melhor. Aqui você tem que tomar cuidado, que às vezes a gente lê, mas não compreende. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas. De quantos litros cada vasilha? De 6 litros. Então, pessoal, para você encher esse tanque, você vai precisar de 30 vasilhas. Cada uma dessas vasilhas comportam 6 litros. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, quantas serão necessárias? Quantas vasilhas vão ser necessárias? Observe, pessoal, o seguinte, que inicialmente eu conseguia encher esse tanque com 30 vasilhas, onde cada uma das vasilhas comportavam 6 litros. Agora eu vou encher o mesmo tanque, só que as minhas vasilhas não comportam mais 6 litros. Só comportam quantos litros agora? 3 litros. Obviamente eu vou precisar de quantas vasilhas? Vou precisar de 60 vasilhas. Como assim, professor? 60 vasilhas? Observe que de 30 para 60, eu estou dobrando a quantidade de vasilha. Então está aumentando. Então essa grandeza aqui está aumentando. O que está acontecendo com a quantidade de litros? Né? Dessas vasilhas está diminuindo, está dobrando. Está sendo dividido por 2. Anteriormente eu tinha vasilhames que comportavam 6 litros, agora eu tenho vasilhames que comportam 3 litros. Então, quanto menor for a capacidade do vasilhame, mais vasilhames eu vou precisar, tá bom? Então, é um exemplo clássico, pessoal, de grandezas que são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra vai diminuindo. Por exemplo, um exemplo que eu vou colocar aqui extra. Tempo, que é uma grandeza, porque eu posso medir o tempo, eu posso contar o tempo. E a outra grandeza, né, que elas são inversamente proporcionais, por natureza. Tempo e velocidade são grandezas que sempre são inversamente proporcionais. O que acontece? Quanto mais rápido você for, menos tempo você vai pegar para fazer um determinado percurso. Você concorda comigo? Digamos, eu vou fazer eu vou colocar essa velocidade aqui em quilômetros por hora, só para ficar mais compreendido. Digamos que eu faço um percurso, né, com a velocidade de 100 km por hora. Digamos que eu faça esse percurso aqui em 4 horas. O meu tempo aqui vai ser dado em horas, tá bom? Digamos que com essa velocidade aqui, eu faça um determinado percurso, né, que tem início e tem fim, em 4 horas. Se eu dobrar minha velocidade, agora eu vou mais rápido. Claro que isso aqui na prática não é pra gente fazer, pessoal. Eu estou indo mais rápido. Quanto tempo eu vou pegar para fazer esse mesmo percurso? Eu dobrei a minha velocidade. Eu vou demorar mais para chegar ou eu vou chegar mais rápido? Eu vou chegar mais rápido. Agora eu vou pegar o quê? Vou pegar agora só 2 horas. Aqui eu estou dobrando, aqui eu estou multiplicando, entendeu? Por 2. E aqui eu estou dividindo por 2. Vocês estão observando, pessoal? Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou utilizar para fazer esse percurso. Então, grandezas que são inversamente proporcionais são aquelas em que, à medida que um aumenta, a outra faz a diminuir e vice-versa. Ok? Vamos seguir adiante. E aqui nós temos uma pequena situação só para a gente estar discutindo. Quando por exemplo, que as grandezas, que nós temos grandezas que são diretamente ou que são inversamente.
Diga se é diretamente ou se é inversamente cada uma dessas grandezas, tá certo? Letra A. Número de pessoas em um churrasco e a quantidade, né, em gramas, de cada pessoa, né, que cada pessoa poderá comer ou consumir. Vocês acham que essas grandezas vão ser diretamente ou inversamente proporcional? Pessoal, quanto mais pessoas, o que é que vai acontecer? Mais quantidade de carne, né, de churrasco vai ser consumido, obviamente. Ou então, quanto menos pessoas, menos quantidade de gramas vai ser consumida desse churrasco. Então, ó, se tudo aumenta ou se tudo diminui, essas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá bom? Vamos aqui para a letra B. A área de um retângulo, cuidado, aqui você tem que ter um pouquinho de noção de geometria. A área de um retângulo e o seu comprimento, né? Sendo a largura constante. Só, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Por exemplo, se aqui é o comprimento e aqui é a largura, a área do retângulo, a área desse retângulo vai ser o comprimento vezes a largura. Ou seja, a área de um retângulo e o seu comprimento sendo a largura constante. Essa aqui nunca não vai, essa aqui vai ser sempre a mesma. Quando ele diz que é constante é porque aqui não muda. Mas aqui pode aumentar ou diminuir. Então, pessoal, isso aqui vai ser diretamente proporcional, tá bom? Se eu aumentar ou se eu diminuir o comprimento, a área também vai sofrer variação. Então, é diretamente proporcional. Letra C. Número de erros, preste atenção, ó, número de erros em uma prova e a nota que a pessoa vai tirar. O que vocês acham? Essas grandezas, número de erro e nota, vão ser diretamente ou vão ser inversamente proporcionais? Pessoal, quanto mais você errar, o que é que vai acontecer com a nota? Ela vai diminuir. Observem só. Características de grandezas que são o quê? Inversamente proporcional. Então, quanto mais você errar, menor vai ser sua nota. Ou quanto menos você errar, menor a quantidade de erro, maior vai ser sua nota. Então, pessoal, a gente percebe aqui que à medida que um aumenta, a outra diminui. Ou à medida que uma grandeza diminui, a outra faz aumentar. Então, as grandezas erros e nota são grandezas do tipo o quê? Grandezas do tipo inversamente proporcionais. Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Pessoal, é o seguinte: número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. O que vai acontecer? Se você tiver mais gente trabalhando, vocês acham que é para pegar mais ou menos tempo para essa casa ficar pronta? Menos tempo, tá bom? Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Então, ó, quanto mais operários, mais rápido a casa vai ficar pronta, menos tempo ela vai pegar. Ou, se você tiver só um pingo de operário, pouca gente trabalhando, mais vai demorar essa casa a ficar pronta. Então, essa é a relação entre número de operários e o tempo, no caso aqui, vai ser uma grandeza do tipo inversa, ou seja, inversamente proporcional. E para finalizar aqui, letra E, quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago, por exemplo. Náufrago é uma pessoa que está no barco, de repente o barco vira, né? E aí ele conseguiu escapar com uma quantidade X de alimento, ou seja, quanto mais alimento, mais vai demorar ele terminar de consumir esse alimento. Agora, se tiver pouco alimento,
menos dias esse alimento também vai estar acabando. Ou seja, quantidade de alimento e o número de dias. Meu amigo, se for pouco alimento, então em poucos dias vai acabar. Se for muito alimento, vai demorar um pouco mais para acabar. Ou seja, nós estamos falando de grandezas que são o quê? Diretamente. Se tiver mais alimento, vai demorar mais a terminar. Se tiver menos alimento, também vai acabar mais cedo. Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando ou tudo aumenta ou tudo diminui. Ok? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos.